Raciocínio clínico não se treina acumulando conhecimento. Ele se treina aumentando a capacidade de organizar complexidade sem perder direção. Essa distinção parece sutil, mas é estrutural. A maioria dos profissionais aprende a reconhecer padrões. Deficiência de Ti, estagnação de fígado, excesso de calor, deficiência de Yin. Eles identificam formas. Mas identificar formas não é o mesmo que reconhecer organização. Reconhecer padrão é nomear. Reconhecer organização é entender o que sustenta o conjunto. E é aqui que o raciocínio clínico começa a se diferenciar. Quando múltiplos sinais aparecem simultaneamente, a mente não treinada oscila. Ela reage. Cada novo dado altera o eixo. A hipótese muda, a direção muda, a conduta muda. Isso gera insegurança silenciosa. E a insegurança não nasce da falta de conhecimento, nasce da falta de estabilidade estrutural. Raciocínio clínico é estabilidade sob tensão diagnóstica. Vamos tornar isso mais preciso. Imagina um paciente com insônia, distensão abdominal, irritabilidade, sensação de opressão torácica e cansaço profundo. O olhar treinado em padrões começa a distribuir esses sinais. Insônia, fogo, distensão, estagnação, cansaço, deficiência, irritabilidade, fígado. Mas o raciocínio clínico maduro não distribui. Ele pergunta: o que está organizando este campo? Existe uma dinâmica que precede as outras? Existe um movimento primário que força os demais a existirem? Existe compensação disfarçada de deficiência? Existe excesso sustentado por um vazio estrutural? Essa pergunta muda o nível da análise, porque agora não estamos classificando, estamos hierarquizando. Treinar raciocínio clínico é treinar a capacidade de suportar a não imediaticidade. O iniciante quer concluir rápido, quer fechar padrão, quer escolher os pontos. O clínico maduro sustenta a tensão de ainda não saber. Ele observa como os sinais se relacionam. Ele percebe qual sintoma é o centro e qual é a periferia. Ele reconhece o que é reação adaptativa. Isso exige algo que quase nunca é treinado: a capacidade de sustentar ambiguidade sem perder direção. A formação tradicional ensina conteúdo, mas raramente treina organização mental. E a organização mental não surge espontaneamente. Ela se constrói quando o profissional começa a perguntar sistematicamente: qual é o eixo? Qual é o movimento dominante? Qual sinal tem função estrutural e qual sinal tem função compensatória? O que sustenta o quê? Sem essas perguntas, o raciocínio vira soma. Com essas perguntas, ele vira arquitetura. Raciocínio clínico não é velocidade, é profundidade hierárquica. Não é saber mais diagnósticos, é saber qual diagnóstico sustenta os outros. Não é identificar excesso e deficiência, é reconhecer quando o excesso é apenas a face visível de uma organização deficiente mais profunda. Treinar raciocínio clínico é treinar visão vertical. Vertical significa ir do sintoma à dinâmica, da dinâmica ao eixo e do eixo à raiz. Sem pular etapas, sem colapsar níveis. Quando essa verticalidade se consolida, a técnica deixa de ser protagonista. Ela passa a ser consequência natural de uma leitura organizada. Existe um momento na formação em que o profissional percebe algo que é desconfortável. Ele sabe muito, mas ainda pensa horizontalmente. E pensamento horizontal nunca sustenta clínica complexa. Casos complexos exigem hierarquia, exigem direção,
exigem estabilidade interna do observador. Raciocínio clínico é treino da mente que observa. É treino de não se deixar arrastar pelo sintoma mais ruidoso. É treino de reconhecer o que estrutura e o que apenas manifesta. É treino de manter eixo mesmo quando surgem sinais aparentemente contraditórios. E essa capacidade não surge com mais técnica, surge com treino consciente de organização. Sem mapa, você reage ao caso. Com o mapa, você organiza o caso. E organizar o caso é o que transforma atendimento em trajetória clínica. Técnica intervém, estrutura sustenta. E raciocínio clínico é a capacidade de sustentar estrutura sob complexidade real.